Fala galera, beleza? Quem vai falar é o Max. Bom, trazendo para vocês a história dos assassinos de Dead by Daylight. Então espero que colabore com o seu like, inscrição e compartilhamento, que me ajuda demais. Então vamos deixar de enrolação e vamos para o vídeo. Trapper, ou simplesmente Ivan McMillan. Ivan McMillan idolatrava seu pai. Não era só porque ele era herdeiro de uma grande fortuna, era a maneira como ele administrava a propriedade. Erguido sobre a mão firme, Ivan tinha começado a dirigir a força de trabalho com uma mão de ferro. A reprodução era sempre alta e Macmillan Estate prosperava sobre pai e filho. Como a saúde mental de Art Macmillan se desintegrou lentamente, Ivan protegeu do rebanho que queria um pedaço da fortuna. Não importa o que seu pai lhe pedisse, Ivan faria. Quando Irka Macmillan finalmente instalou, Ivan tornou-se o executor no que se tornaria conhecido como o pior assassinato em massa da história moderna. Eles nunca provaram que Ivan liderou mais de 100 homens nesses túneis escuros antes de detonar os explosivos e selá-los ao seu destino. O conto do Macmillan Estate é um conto de riqueza e poder que deu muito errado. Quantas vítimas caiu nas mãos de pai e filho é desconhecida na verdade. Nenhum registro é feito do que aconteceu com Ivan Macmillan. Seu pai é outro quebra-cabeça não resolvido, encontrado preso num porão fechado de seu próprio armazém, faminto e abandonado. O Wraith, ou simplesmente Philip Ozomo, lá sei como se pronuncia o nome dele. Philip veio a este país sem nada mais do que esperar por um novo começo. Ele estava feliz quando foi oferecido um trabalho na Auto Haven Records. Eu não sei pronunciar o nome disso, tá? Um pequeno depósito de lixo onde policiais subornados faziam vista grossa para o negócio um tanto obscuro que acontecia. Ozomo não se importou, ele tinha visto atividades criminosas de perto em sua terra natal e, desde que não se envolvesse, ele deixava as coisas acontecer. Ele apenas consertou carros e segurou o britador, algo que ele fez muito bem. Um carro entrou e um pequeno cubo metálico saiu. Não foi até um dia sombrio que ele por acaso viu um pouco de sangue vindo de um dos carros não esmagados. Quando ele abriu o porta-malas, ele encontrou um jovem amordaçado, não sei se pronuncia a palavra, velho. Tem muitas palavras aí que eu te pronunciar, mano. E com as mãos amarradas, com os olhos cheios de pânico. Ozomo, acho que é Ojomo que se pronuncia o nome do cara, velho. Libertou o homem, que conseguiu correr de 10 pés antes que o chefe de Ojomo, o detetive, cortasse sua garganta. Como Ojomo exigiu resposta, ele foi explicado a ele que ele tinha sido nada mais que um carrasco simples. Como mais ou menos todo carro tinha uma alma. Neles, como este era um serviço ou ferro velho fornecido a certos clientes. O Jomo instalou e foi balístico. Ele jogou seu chefe no britador e deixou comprimir lentamente. Enquanto a cabeça se erguia, o Jomo agarrou e puxou a cabeça e a espinha para fora do corpo. Então ele saiu e nunca mais foi visto. Hillbilly, ou simplesmente Max Thompson Jr. O cara tem uns dois nomes, velho. Filho dos ricos proprietários de terras Max Thompson Sr. e Evelyn Thompson. Este menino sem nome era uma criança indesejada. Aí não se pronuncia. Eu tenho língua travada, então tá assim, indesejada. Tá com aquela menina do vídeo tenta falar sobrevivência, acaba falando errado. Indesejada é essa eu agora. Nascida de pais selvagens. Escondido, desfigurado, ele foi desligado da sociedade. Tão envergonhado de seu filho, eles os colocaram em um quarto e o alimentaram através de um buraco na parede. Quando o garoto escapou, ele se vingou selvagemente e terrivelmente, massacrando os pais que haviam torturado em vez de criá-lo.
Depois que a ação foi feita, ele continuou a viver sua vida na fazenda, tirando sua violência perturbada sobre os animais que foram autorizados a correr livre. Quando ele finalmente soltou de seus grilhões, correu pelos campos de milho perseguindo e massacrando o que pudesse encontrar. Eles nunca encontraram os corpos de Max e Evelyn, mas encontraram animais torturados e estripados por toda a fazenda. Acho que o nome se pronuncia assim, tá? A Cold Wind Farm foi rapidamente colonizada e a terra foi dividida e vendida. Nunca houve um comprador para a casa da fazenda. Talvez fosse o som da motosserra que você podia ouvir durante as noites quentes de verão. The Nurse, ou simplesmente Sally Smithson. Sally Smithson chegou à cidade com sonhos de pés de crianças e risos em uma casa de madeira construída por seu marido Andrew. Mas a vida não veio com sorriso, mas com um plano de destruição. Andrew trabalhou como lenhador, um trabalho com seus perigos. Um dia o capataz de Andrew teve que pagar uma visita a Sally, mudando para sempre sua vida. Ela estava sozinha, sem comida na mesa e sem outra opção. Sally tinha que encontrar um jeito, mas o único perigo que podia conseguir era no Cold Spring Asylum. Ninguém procurava emprego lá, a menos que estivesse em extrema necessidade. Assim como Sally, sem qualquer educação, ela começou na parte inferior, fazendo o duro turno da noite. Ao longo dos anos, sua mente chegou ao limite, 2 décadas de ver coisas horríveis que violam os olhos. Memórias que são reproduzidas todas as noites, ser abusada verbal e fisicamente por pessoas sem limite. Sally viu insanidade do lado de fora, só para pegá-lo sozinha. Finalmente, ela não aguentou mais os conceitos de purificação surgiram dentro dela. Ela fez o que achou necessário. Como o pessoal de manhã chegou um dia em setembro, eles encontraram mais de 50 pacientes mortos sem vida em sua cama, ao longo de 4 membros da equipe também mortos. Apenas Sally tinha sobrevivido à noite, mas sua mente se foi, balançando para frente e para trás sem parar. Exatamente o que aconteceu só é conhecido por ela, mas parece que alguns deles foram sufocados. Como eles não tinham marcas em volta do pescoço, eles o colocaram em uma ambulância, mas a ambulância nunca chegou ao hospital. Foi encontrado colidido em uma floresta próxima, todo o pessoal morto e Sally em nenhum lugar para ser encontrado. The Huntress, ou simplesmente Anna. Assim que Anna conseguiu andar, sua mãe começou a ensiná-la a sobreviver a uma vida dura e solitária na floresta do norte. Viver em uma área extremamente remota e perigosa exigia habilidade e resiliência. Quando a luz do sol se tornava turva demais para as atividades produtivas, eles se refugiavam em sua casa, uma robusta velha cabana construída para resistir aos invernos mais rigorosos. Perto do calor da lareira, Anna descansaria nos braços de sua mãe, cercada pelos poucos brinquedos de madeira e máscara que ela havia criado para ela. Indo dormir com a história e canções de Niná, ela sonhava sonhos felizes, ignorantes dos eventos que logo mudariam tudo. Anna e sua mãe estavam perseguindo um grande alce pela floresta. Eles sabiam que era uma presa perigosa, mas fora um inverno particularmente difícil e estavam quase sem comida. O aspecto da fome os assustou mais do que qualquer criatura da floresta. Sem aviso, o alce recuou, gritou e atacou Anna. Ela ficou paralisada de medo, enquanto o mundo inteiro parecia tremer sob os imensos cascos do animal. O alce estava perto o suficiente para Anna ver a fúria assassina em seus olhos. Quando sua mãe se jogou em seu caminho, com um machado na mão, um grito de gelar o sangue escapou de seus lábios quando o alce empalou sobre seus chifres e a ergueu no ar. Com toda a sua força, ela derrubou o machado de novo e de novo, enquanto tentava soltá-la. Com um estalo doentio, os chifres estalaram e a mãe de Anna estava livre. A fera desmoronou. Anna era pequena demais para mover o corpo quebrado de sua mãe, então ela se sentou com ela na clareira onde havia caído. Para distraí-la dos gritos do alce moribundo, a mãe de Anna a abraçou e cantarolou sua canção de niná favorita.
Eles ficaram assim, a caçadora e o alce ficando cada vez mais quietos, até que Ana estava sozinha na floresta silenciosa. Eventualmente ela se levantou e começou a longa caminhada de volta para casa. Ainda criança, ela sabia o suficiente sobre a vida na floresta congelada para sobreviver. Ela seguiu seus instintos e se tornou um com o selvagem. Ela ficou mais velha e mais forte e praticou sua caça. Como ela cresceu, um predador perigoso, sua humanidade se tornou um sonho meio lembrado. Ela ampliou seu território e viveu suas caçadas. Ela trabalhou até esquilos e lebres e martas e raposas. Eventualmente ela se cansou deles e caçou animais mais perigosos como lobos e ursos. Quando viajantes desavisados vieram através de seus bosques, ela descobriu sua nova presa favorita, os humanos. Almas azaradas que se desviaram para o seu território foram massacrados como qualquer outro animal. Ela gostava de recolher suas ferramentas e roupas coloridas, e especialmente brinquedos, quando havia pequenos. Mas ela nunca poderia matar as garotinhas. Garotos ela levaria de volta para sua casa no meio da floresta. Eles eram preciosos e, olhando para eles, acordaram algo profundo em seu coração. Ela ansiava pela proximidade de um ente querido, um filho dela mesma. Entre os brinquedos de madeira pilhados, bonecas e livros de histórias que ela não podia ler, as meninas seriam amarradas pelo pescoço com uma corda áspera e esfolada, firmemente presa à parede. Ela não podia deixá-lo sair, ou ele certamente morreria do lado de fora. Toda vez as garotas se perdiam e morriam de frio, fome ou doença. Toda vez mergulhava a Ana mais profundamente na dor, na tristeza e na loucura. Ela foi obrigada a tentar novamente e começou a invadir as aldeias próximas para abter famílias e sequestrar suas filhas. Ela usava uma das máscaras de animais que sua mãe criou para ela tantos anos antes para tentar acalmar as crianças assustadas. Os aldeões espalharam a lenda de um meio monstro à espreita em Red Forest, The Huntress, que matou os homens e comeu garotinhas. A guerra finalmente chegou à floresta. Soldados alemães começaram a passar na marcha para atacar o Império Russo em colapso durante esses tempos sombrios. Não havia mais viajantes. Os aldeões haviam abandonado suas casas e não mais pequenas para serem encontrados. Apenas soldados. Muitos deles foram encontrados com ferimentos violentos. Grupos inteiros desapareceram misteriosamente. Uma vez que a guerra acabou, os rumores da caçadora desapareceram com ela, engolfadas pela Floresta Vermelha. Legion, ou simplesmente Frank Morrison. Frank Morrison tinha 19 anos e pouco tinha para mostrar. Ele parou de frequentar a escola depois de ser expulso do time de basquete por empurrar um árbitro para as arquibancadas. No entanto, Frank era um homem de potencial que poderia iluminar um quarto apesar de sua infância sombria. Aos 6 anos de idade, ele havia sido levado de Calgary, acho que é assim que se pronuncia o nome, tá? Para iniciar um circuito de lares adotivos, na verdade. Eu até pronunciei errado, lares. Não importava quantas vezes ele atacasse, fizesse birras e travasse brigas. Eles continuariam mudando para novas casas desconhecidas. Seu último movimento foi 3 anos antes, quando seu último pai adotivo, Clive Andrews, o pegou do centro de adoção. Eles estavam na estrada por 7 horas antes de chegar em um pequeno bangalô em Ormond. Seria o maior tempo que passariam juntos. Clive estava muito ocupado trocando cheques da Family Service por bebidas no ar. Ormond era um lugar pequeno e velho, uma cidade remota de 6.000 habitantes, onde os invernos cinzentos se arrastam durante a maior parte do ano. Frank fez tudo o que pôde para entrar em outra família adotiva, mas mudou de ideia quando chamou a atenção de Julie, uma garota bonita que estava convencida de que ela merecia uma vida melhor que Ormond e Frank. Como uma pessoa de fora, ela bilhete. Frank compareceu às festas que ela jogou, onde todos eram mais novos que ele, intensamente impressionados o que ele gostava. E ele conheceu o impulsivo Joey, que gostava de se exibir, e a tímida e ingênua Suzy, que era a melhor amiga de Julie. Eles saíram em uma pousada abandonada no Monte Ormond. O tempo que passaram juntos foi a perfeita ruptura com a monótona. É, não sei pronunciar essa palavra. Monótona.
monótona conformidade de suas pequenas e insignificantes vidas cotidianas. Frank viu isso como uma oportunidade para moldar sua falta de experiência em algo poderoso. Ele alinhou as noites de deboche e fúria, testando seus limites. Bullying, vandalismo e roubo eram essencialmente seus planos de fim de semana. Chegou a um ponto em que eles fariam qualquer coisa que ele pedisse. Nada estava fora dos limites quando eles colocaram suas máscaras. Certa noite, Frank desafiou Joey a vandalizar a loja que o demitiram recentemente. Eles entraram com facilidade, já que o prédio deveria estar vazio depois do horário de fechamento. Mas uma faxineira que ainda estava lá agarrou Julie assim que se aproximou. Ouvindo seus gritos abafados, um impulso sombrio tomou conta de Frank. Ele correu para ajudá-la e, com a faca na mão e sem hesitar, plantou a lâmina nas costas da faxineira. Enquanto o grupo olhava para Frank em estado de choque, ele ordenou que eles terminassem o trabalho. Joey apertou a mandíbula, agarrou a faca e esfaqueou um homem, sanguentando nas costelas. Suzy não queria fazer isso. Frank gritou com ela. Eles tinham que terminar o que tinham começado. Julia fechou os olhos e enfiou a faca no peito do homem. Ela entregou a lâmina molhada para Suzy. Eles estavam todos juntos nisso agora. Suzy olhou para Julie, incrédula, quando Frank agarrou suas mãos trêmulas e inseriu a faca profundamente na garganta do homem. Frank disse para eles se movimentarem rapidamente. Eles limparam o sangue do chão, esconderam o corpo no porta-malas do carro de Joey e subiram o Monte Ormond. Todos os quatro estavam cavando na neve lamacenta para se desfazer do corpo quando Frank viu algo se movendo pela floresta. Ele pegou a faca e se separou do grupo para dar uma olhada. O nevoeiro engrossou ao redor de Frank, tornando-se tão denso que ele logo não podia mais ver adiante. Ele refez seus passos e tropeçou em uma trilha sinistra. Ele seguiu o caminho sinistro, como se chamado pela escuridão. Julie, Suzy e Joey terminaram de cavar, mas Frank não estava em lugar nenhum. Julie viu seus passos enlameados na neve e os três seguiram a trilha que o levou mais fundo na floresta. Quando Julie, Suzy e Joey não voltaram para casa naquela noite, seus pais pensaram que fugiriam com Frank. Cada família surgiu com uma teoria diferente. O clima na cidade mudou, no entanto, quando o corpo foi encontrado por um alojamento abandonado no Monte Ormond. The Shape, ou simplesmente Michael Myers. Alguns humanos são simplesmente sementes ruins, sementes infundidas com uma forma destilada e pura do mal. Michael Myers é uma dessas sementes. Ele não teve problemas em causar a dor dos outros. Em vez disso, era exatamente o que ele procurava. Mas até a vida pode ser difícil para aqueles com mentes cheias de terror. A diferença é como se resolvesse esses problemas para Michael. Ele teve que matar para encontrar alguma paz interior. Quando ele tirou a vida de sua irmã, a polícia encontrou um menino silencioso vestido de palhaço na cena do crime. Quando alguém se depara com um fogo crescente, não se derrama gasolina sobre ele. Mas esta foi uma ação tomada por funcionários que não tinham ideia de como isso moldaria esse demônio no corpo do menino. Mandar Michael para a instituição psiquiátrica foi uma tentativa fraca de salvar a criança. Terapias fracassadas e gritos noturnos só o tornaram ainda mais introvertido e perturbado. Pessoas esperavam que Michael Myers terminasse com um parêntese, que em breve seria esquecido e enterrado. Um fracasso que logo iria apodrecer. Mas então, ele escapou. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Espero que vocês entendam que essa foi a parte 1. O que levará para mim a trazer a segunda parte é o seu like e inscrição. Deixa aí os seus comentários se você gostou do vídeo. E deixa aquele like, mano. Me segue aí no Facebook, tá? No número do meu WhatsApp vai estar aí na descrição também. Manda lá umas dicas sobre vídeos, a história que vocês querem saber, tá bom? Vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou e tchau.